busted. That's all. Now notice. Agora observem. At the end time, at the end of the church ages now, he and his children are called the Antichrist, because anything that's against Christ is Antichrist. No fim do tempo, no fim das eras da igreja, agora ele é chamado, ele e suas filhas são chamados de anticristo, porque qualquer coisa que esteja contra Cristo é anticristo. Vamos à meditação. Para o que vou falar, preciso ler sobre este versículo, Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Criador, te damos graças por podermos novamente desfrutar da vida e estarmos sobre este púlpito para falar aquilo que o Senhor deseja a meu favor e a favor deste povo que ouve a mensagem da hora. Estamos certos que o Senhor nos ajudará. Mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. As revelações contidas nos 7 selos. Tem hora que você não sabe o que faz, principalmente a mãe, a que cuida da alimentação, talvez não sabe o que faz para ajudar a família, faz mistura todo dia, de o que vou fazer hoje. Quando tem uma inspiração simples para gente que tem gosto daquilo, então faz bem. A minha esposa está dizendo, o que vamos fazer? Eu disse, faça macarrão, um maço de tomate e outro com alho e óleo, porque eu gostei.
Então não fica mais fácil, já tenho o que fazer. Aí eu digo, Senhor, que eu vou pregar? Então aquilo veio, as revelações contidas nos 7 selos. Mas eles já ouviram, mas é bom. É bom ouvir outra vez, é bom saborear aquilo outra vez. E é uma coisa que a gente vai deixando aí para pessoas que nos ouvem, talvez vão nos ouvir pela primeira vez, e elas terão mais luz do assunto. Porque tudo foi revelado nos 7 selos. Agora, quais as revelações? Eu tenho que saber quais estas revelações. O que foi revelado, que são revelações dentro, contidas nos 7 selos. Eu quero que você dê toda a atenção e vença seu cansaço, seu sono. Que se você não vencer, eu vou vencer. Daqui eu vou vencer. Laodiceia 38. Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7, fará 2 coisas. Primeiro, conforme Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. É uma coisa que nós temos passado já. Se você ainda não foi convertido aos pais, aos apóstolos, e outra, só é convertido aos apóstolos quem é filho. Ele converterá o coração dos filhos. Se for bastardo, se não é filho, se acha que é filho, mas não é, ele não vai converter. Então ele converterá o ministério de Malaquias 4, converterá o coração dos filhos aos pais. Então mostra que nós fomos convertidos aos pais, porque os pais da igreja, quando começou em Pentecostes, Atos 2, batizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos convertidos ali. Nós fomos convertidos aos pais porque os pais não tinham mulher pastora, mulher evangelista, não tinha uma mulher pregadora. Os pais. Então, nós fomos convertidos àquela mensagem de Paulo, de Pedro, e que coloca cada coisa no seu lugar. Porque se fosse para a mulher pregar, ela estaria dentro do quíntuplo de Efésios 4:11. E Deus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, pastoras. Não tem. Então não tem. Se não tem na Bíblia, então não tem. Se não tem no quíntuplo, então não tem. E não adianta querer ter. Eu não digo que as pessoas não preguem, elas pregam. Eu não digo que elas não tenham unção, elas têm. Vocês têm que aprender que Balaão teve unção. Balaão pregou. Balaão quis amaldiçoar Israel. E não podia amaldiçoar, mas ele queria amaldiçoar Israel. Então tem gente que quer pregar. A Bíblia diz, não permito, porém que a mulher ensine. E outra mais forte ainda, que existe e não exerça autoridade sobre o marido. Que até ensinar é bom, mas não ficou apenas, não permito, porém, que a mulher ensine, mas que ela também não exerça autoridade sobre o marido. 14:34, 1 aos Coríntios, 2:8-15 de 1 Timóteo. Vamos aprendendo isso. Isto é voltar aos pais. Os pais é Pedro, Paulo, João. Tem que voltar lá. E o que faria então o ministério de Elias, que é Malaquias 4?
convertendo o coração dos filhos. Por isso esse monte de gente que não quer ser batizada em nome de Jesus Cristo, que não quer submeter-se à doutrina de Paulo, de Pedro, eles não são filhos. Eu não tenho medo de dizer, eles não são filhos, são bastardos. Eles são filhos de prostituição religiosa, mas eles não são filhos de Deus. Se eles fossem filhos de Deus, os corações deles sentiriam prazer, sentiriam alegria de retornar aos pais. E vamos batizar em nome de Jesus Cristo, Atos 2:38, vamos. A mulher fica calada na igreja, amém. Não, mas aí se falar numa igreja dessas aí, vai ter que dar uma explicação. A Bíblia já está interpretada, é só você ler e crer, certo? Já está interpretada. Então, é uma boa parte. O que ele fará? Duas coisas. Esse mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7. Não podia fazer uma só, que já tem 2 capítulos para ele. Malaquias 4 e Apocalipse 10. Primeiro, conforme Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Eu estou no primeiro parágrafo ainda, tenho que ler 2 folhas para vocês hoje, dentro de 1 hora. E eu quero deixar isso daqui bem mastigado. Então esta é a primeira parte. Se já convertemos, então a mensagem é para nós. A mensagem não é para a Assembleia, a mensagem não é para os pentecostais, a mensagem é para nós, para quem é convertido, para quem é filho. Quem não é filho, nem convertido é. Você pode pelejar com ele, mas ele não é convertido. Ele é inconvertível. Segundo, ele revelará, este mensageiro, revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Isso daqui é que é gostoso. Esse mensageiro, ele revela os mistérios de Apocalipse 10. Aí tem resposta para qualquer pergunta que você queira. Apocalipse 10 é 7 trovões. Então ele revelará os 7 trovões de Apocalipse 10. Mas o que são estes 7 trovões? Está aqui, ó. Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Então isso já está esclarecido. Ele vai fazer isso, ele converte, depois que ele converte a gente, aí ele revela o mistério para a gente. Por que muita gente não tem o mistério revelado? Porque não é convertida. Ela não teve o ministério de Elias. Primeiro você tem que ter o ministério de Elias para te converter, para depois você ter o ministério de 7º anjo para te revelar. Porque aí ele revelará estes mistérios, que são as revelações contidas nos 7 selos. Outra coisa que é sincero para nós, você escuta e diz amém. Serão estes mistérios verdades revelados divinamente. Isto é, esses mistérios não foram revelados por William Branham. Esses mistérios não foram revelados por uma denominação. Esses mistérios, verdades revelados divinamente. Isso é revelado por Deus. Mas quando ele revela divinamente, são estes mistérios revelados divinamente que converterão os corações dos filhos aos pais. É uma coisa que é profunda. Primeiro você tem que ter o coração convertido aos pais. Depois você vai ouvir a revelação dos mistérios, que são aquelas revelações dentro dos 7 selos. Quando você ouve estas revelações dentro dos 7 selos, são elas que selam esta conversão.
É o irmão Branham dizendo 2 vezes. Malaquias 4 converte o coração dos filhos aos pais. Mas os 7 trovões, mistérios, verdades, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Por isso as pessoas não chegam ali, elas não chegam à conversão. Converter é mudar. Você está indo numa direção e dobra uma esquina. Converte. Vocês que tiram carta sabem. Converte à direita, converte à esquerda. Então, aqui converter é fazer uma curva, uma volta, uma esquina. É sair da direção reta. Você veio até aqui nesta direção da Igreja Católica. Trindade, mulher pregadora. Isso é a direção da Igreja Católica. Mas quando você chega na mensagem do profeta, você dobra uma esquina. Por que não na mensagem pentecostal? Porque eles prosseguem ainda na Trindade. Eles não dobram esquina. Eles estão até hoje na mesma doutrina da Igreja Católica desde o princípio, quando ela conseguiu enganar os crentes que creram nela naquele dia, porque os verdadeiros crentes morreram, mas não creram nela. E esses daí estão ainda sendo enganados. Você sabe, para revelar agora esses mistérios, verdades, escondidos e revelados divinamente, quando é que estes mistérios serão revelados? Quando? Acabado as eras denominacionais. Então você não pode ficar dentro de Laodiceia e achar que os mistérios foram revelados. Porque isso daqui é assim diz o Senhor. Eu creio tanto nisso daqui como eu creio na Bíblia. Certo? Eu creio tanto nisso que está escrito aqui, nesses livros do irmão Branham, no que ele pregou, como eu creio na Bíblia. Está aqui, ó. A revelação dos 7 selos, a brecha, 55. Este livro não é revelado. Se você quiser mudar como Satanás, através da serpente, mudou uma palavra para Eva, é fácil. Este livro é revelado. Mas não está escrito assim, está escrito: este livro não é revelado, até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado, e não houver mais tempo. Apocalipse 10, 6. O tempo acabou. Esse é o tempo dos gentios. Acabou o tempo. Vê isso. Ele confirma. Isso só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Então nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Enquanto não termina a última era, estes mistérios, verdades, não poderiam serem revelados. Agora, eles não vão serem revelados, eles já foram revelados. E eu estou lendo aqui, ó, a revelação dos 7 selos, a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Então, eu estou lendo uma mensagem já revelada. Tem gente que fica esperando o irmão Branham para revelar, mas já está aqui, ó, já foi tudo revelado. O 217 da brecha. Mas quando o mediador, quando sua obra tem terminado como um intercessor. Agora você vai em Timóteo, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora, aqui não tem nenhum versículo dizendo que vai terminar a intercessão. Mas quando o Apocalipse é revelado, os selos abrem o mistério.
aqueles segredos que estavam dentro dos selos, contido dentro dos selos, é revelado. Então aí mostra que há um limite da intercessão, que o Cordeiro fica no trono até que as eras terminam, porque ele é o intercessor, ele é o mediador. Então ele ficou nas eras até Laodiceia. Mas quando terminou as eras, ele tinha que sair dali para revelar os selos. É entender, se o Cordeiro está no trono, ele não pode revelar os selos. Ele não pode fazer dois trabalhos ao mesmo tempo. Ele veio aqui, morreu e salvou. Aí foi para a intercessão. Aí foi e intercedeu. 2 milênios nós temos intercessão. Termina a intercessão. Aí ele vem daquele trono de intercessão. Para quê? Para revelar os selos, o Apocalipse, para poder mostrar os mistérios que estavam escondidos ali dentro. Ele não podia fazer isto antes. Só pode fazer quando termina as eras. Por isso as eras terminaram, como o irmão Brana diz aqui. Isto só é revelado quando termina as eras. Terminou em 1963 e começou uma mensagem à parte, que eram os selos revelados. Então escuta bem, mas quando o mediador, quando sua obra tem terminado como um intercessor, ele aparece. Ele aparece e não vai dizer eu sou o mediador, não, ele já foi o mediador. Ele aparece porque ele era o Cordeiro. Quando ele aparece, ele é Apocalipse 10:3, ele vai dizer eu sou o leão. Quando ele aparece agora como um leão. E João, o ancião, João Reticêncio, o ancião disse, ele é um leão. Agora ele não pode ser um leão na intercessão. Na intercessão ele é Cordeiro. É bom conversar com quem entende do assunto, não é? Na intercessão ele não é leão, na intercessão ele é Cordeiro. Mas em Apocalipse 10:3, ele brama como leão, não brada como cordeiro. Agora ele ruge como um leão, porque ele saiu da intercessão. Isso para nós, talvez é aquela macarronada que a gente quer comer, alho e óleo, certo? Não, mas, boa, isso tem sabor, Então aqui está, ele é um leão e ele vem. Então, irmão, como é que faço? Oh, que coisa, vem! Ele vem tomar o livro. Agora, ele não é João, ele é o 7º anjo. Ele vem tomar o livro, porque é o Cordeiro. O Cordeiro toma o livro e traz para o 7º anjo. Ele vem tomar o livro. Agora observe, revelar os mistérios de Deus que outros tinham conjecturado em todas essas eras denominacionais. Mas eu guardei bem, ele vem tomar o livro, porque ele sai da intercessão, ele não pode de maneira alguma tomar o livro e ficar na intercessão. Ele tem que sair da intercessão para tomar o livro. Por quê? Na intercessão, no trono, ele rogou por este povo do livro. Mas quando ele levanta do trono, então ele toma o livro e vem saindo, não mais como um cordeiro, mas como um leão. Amém? 220. A revelação dos selos, a brecha ainda. Outros têm conjecturado nas eras denominacionais. Mas vejam, ele deve ser este homem, o 7º anjo. Apocalipse 10, de 1 a 4. O 7º anjo
tem os mistérios de Deus dado a ele. Eu não tenho tempo para repetir isto, mas, irmãos, tudo que tinha de mistério, que o irmão Branham não falou, ele pregou. Tudo ele revelou. Mistério dos trovões, mistério do novo nome, e assim por diante. Ele revelou tudo, porque quem podia revelar isto era o sétimo anjo. Certo? Só ele podia. Está aqui, ó. O sétimo anjo tem os mistérios de Deus dados a ele, e não a eles. O mistério de Deus é dado a ele, ao sétimo anjo. Se alguém depois prega aquilo, prega um mistério que foi dado já ao sétimo anjo. Certo? Para o sétimo anjo, Deus teve que vir e falar para ele. Para qualquer um de nós, depois do sétimo anjo, Deus não tem que vir e falar para nós. Nós temos que ler a mensagem dele. Aí você lê a mensagem e escuta Deus falando com você, através da mensagem. Então é ele, ó, o último anjo tem os mistérios de Deus dados a ele, é o sétimo anjo. E finaliza. Irmão, finalizar é acabar. Como é que vamos pensar que ficou alguma coisa para trás? Ele finalizou. Mas ele não pôde falar. Mas ele finalizou. O que ele não pôde falar para alguém, como a Bíblia, ou melhor, a mensagem diz, não diga a ninguém. Ninguém quer dizer, isso está mostrando que é a pessoa. Não diga a alguma pessoa à parte. Como você falou a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, você não vai dizer a uma pessoa à parte. Fique quieto. E ele não falou, mas ele pregou. Ele pregou os trovões, ele pregou o novo nome. Para mim, ele falou qual era o novo nome. Está na mensagem. Se Branham é perfeito, significa perfeito. Agora, guarde bem, Branham, não o homem que pregou. Guarde bem. Branham perfeito não é o homem que pregou. Branham é o nome que o irmão Branham está dizendo. Branham significa perfeito, perfeição. Se você for procurar na vida de William Branham, você vai encontrar imperfeição, porque era um homem. Você vai encontrar imperfeição. Eu não vou nem falar para você, mas você já ouviu a mensagem, sabe? Então o que ele estava dizendo que era perfeito? Era o nome. E o que era isso? O que é perfeito? É Deus. Não existe outro perfeito senão Deus. Então Branham é perfeito, perfeição. Aí eles puxam para o lado do homem e pensam que é o homem. Não, o homem você vai tropeçar nele. O homem tem fracasso. O homem tem falha. O homem mentiu. Você vai encontrar isso. Mas aquele ministério nele era Deus. Deus estava usando aquele nome naquele dia. Amém. Eu tenho que prosseguir, senão eu não chego ao final, né? Repetindo, o sétimo anjo tem os mistérios de Deus dado a ele e finaliza todos os mistérios que têm sido deixados através das eras denominacionais. Bom, aqui estão as revelações contidas, dentro, guardadas nos 7 selos, escondidas nos 7 selos. Você quer procurar fora dos 7 selos, você não acha. Está nos 7 selos. Foi por isso que o irmão Branham não deixou soltar as eras da igreja antes de 65. Por que ele fez isso? Porque até ali, irmão Branham estava colocando, atualizando as eras, com os selos. Ele estava atualizando as eras com os selos. A gente sabe disso. A revelação dos selos, a brecha, prosseguir. Olha, é interessante, as revelações contidas. Mas elas estavam dentro mais da brecha do primeiro selo, com fundamento simples. Deus em simplicidade. Deus já queria mostrar para nós, não procurem em grandes coisas, porque eu
escondo e me revelo em simplicidade. Foi isso que Deus quis mostrar através da pregação dos selos, a primeira pregação. Ao invés dele pregar a revelação do primeiro selo, Deus escondido e revelado em simplicidade. É onde Deus sempre está. Hoje eles procuram Deus num grande lugar, Deus está num pequeno. Eles procuraram Deus em grandes catedrais nos dias de Noé. Deus estava lá na arca. Ninguém queria ir para a arca. Só os animais que foram direcionados por Deus para ir. Olha, tem coisa que Deus não pode fazer com o homem. Deus pega um animal e dirige ele para a arca, mas Deus não pode pegar um homem e dirigir ele para a arca. O homem precisa de crer. O homem tem que crer. Por isso disse Deus para o irmão Brana, tudo é possível. Com a oração que ele fazia, tudo é possível, somente crer. Nós estamos aqui porque nós cremos nesta mensagem. O que estava mais dentro? Quais as revelações? Ainda tinha. Ele saiu do trono. Você não tem no Velho Testamento, você não tem no Novo Testamento, você tem só na revelação. Está dentro dos 7 selos. Ele saiu do trono. Ele esteve no trono intercedendo. Agora, ele saiu do trono. Ir para a intercessão, nós sabemos, ele morreu e subiu. Foi para a intercessão. Mas sabia que ele saiu da intercessão? Você tem que saber que as eras terminaram, para ele poder vir e revelar ao 7º anjo. A mais nenhum homem. Deus veio e revelou ao 7º anjo. E deixou todo mundo sem saber nada. Porque Deus revela a um. Sempre foi assim. Deus fala com um. Se você quiser, vai àquele um. Amém. A brecha, que é a revelação dos selos, 271. E quando o Cordeiro imolado saiu da eternidade, do trono do Pai, e tomou seus direitos, foi então um tribunal. Que quando ele sai do trono, o trono vira um tribunal de juízo. Aí o trono foi um tribunal. Então ele já não é um cordeiro, mas um leão, rei. E ele chama por sua rainha para vir se colocar ao seu lado. Quando é que ele é rei? Olha para você ver. No milênio ele será rei. Mas e aqui agora? Quando as eras terminam, ele já é rei dos santos. Aí que você vai ver o versículo cumprido de Apocalipse, capítulo 1, que ele é rei dos santos. Ele começa a manifestar como rei dos santos, para depois reinar no milênio. Por isso ele é rei meu, ele é rei seu. Rei é senhorio, que mantém poder sobre a gente, controle sobre nós. Ele é o nosso rei. Ele não é apenas um cordeiro, ele é um leão. Agora, ele chama por sua rainha. Por isso esse período de chamar pela rainha não pode ser no milênio. Esse período de chamar pela rainha é quando as eras terminam e os selos são revelados. E através dos mistérios revelados, e essas revelações contidas nos 7 selos, ele vem e manifesta a sua noiva e chama a sua noiva com esta mensagem. É o que ele está fazendo agora a nosso favor. Ele está nos chamando, porque nós somos sua rainha e estamos nos colocando ao seu lado. Colocar ao lado de Cristo e pensar, eu vou lá no céu. Não, colocar ao lado de Cristo é você se colocar ao lado da palavra do dia. Deus revelou esta palavra, Apocalipse 10, 1-7. Eu estou ali, ao lado dele. Eu creio nesta palavra. Amém. 320 da brecha. E o Cordeiro, aquele santo parente ensanguentado, que veio do trono através das luzes místicas dos corredores do trono de Deus, saiu para quê? Saiu para reclamar sua herança. Ele saiu do trono para reclamar sua noiva.
Ele não vai reclamar sua noiva no milênio. Ele saiu do trono e ele é rei nosso para poder reclamar-nos como sua noiva. Amém, amém. Deus, conceda nesta noite que eles o recebam. Possa cada decisão ser feita solenemente e possam eles se arrependerem. E ele só quem pode apará-los e moldá-los para filhos e filhas de Deus. Isso é bom. A revelação dos 7 selos, o primeiro selo. Estamos falando revelações contidas, revelações que estão dentro dos 7 selos. Vamos prosseguir sobre o trono. Primeiro selo, 160. Deixou o trono do Pai para tomar o seu próprio trono. Ele não diz, ele deixou o trono do Pai e vai tomar. Não, ele deixou o trono do Pai. Me veio aqui há pouco, Jesus foi o trono do Pai. Onde o Pai foi visto? Quem me vê a mim, vê o Pai. Irmão Brana pregou e diz, Deus mora no coração. O coração do homem, diz o William Brana, é o trono de Deus. Porque Deus mora no coração. Então Jesus foi o trono do Pai. Mas o que acontece aqui, deixou o trono do Pai para tomar o seu próprio trono. Então Jesus é o trono do Pai. Ele deixou de ser o trono do Pai, porque terminou a intercessão, e veio ser o seu próprio trono. Quem era o seu próprio trono? Brana era o trono de Jesus. Quando ele saiu do trono, eu te pergunto, quando ele saiu do trono, onde ele veio morar? Só tinha um homem para ele morar, só tinha um coração. É nos dias da voz do 7º anjo. Ele tinha que descer e morar naquele trono, fazer do coração de William Branham o trono do Filho. Jesus foi o trono do Pai, Branham é o trono do Filho. Bom, essa mensagem é para nós. Não adianta querer dar para os outros. Isso aqui é para os eleitos. Vocês ficam falando em novo nome, ficam falando em trono. Eu quero é Jesus. Se você soubesse que Jesus hoje é Brana. Você diz que quer Jesus, não quer nada. Jesus não é Jesus. Pronto. Jesus não é Jesus, Jesus é Brana. Quando você olhava para Jesus, Jesus não era Jesus, Jesus era o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Agora, quando você olha para Brana, Jesus não é Jesus outra vez, Jesus é Brana. Oh, obrigado, Senhor. Ele agora tem vindo de sua obra intercessória para reclamar o seu próprio trono. Deus viveu naquele trono, Jesus. Mas Jesus veio agora daquele trono que ele viveu, intercedendo, para viver no seu trono, para poder chamar a sua noiva. Se ele soubesse que a mensagem do 7º anjo está chamando a noiva, não está chamando crentes para uma igreja, está chamando a noiva mística do Senhor Jesus, que é o corpo místico do Senhor Jesus. Ele está chamando através do ministério do 7º anjo. Amém. Amém. Vamos prosseguir. Terminada a era de Laodiceia, temos que voltar a falar isso. A festa das trombetas, 206. Houve 3 estágios disto, como eu disse. Os mártires, a era dos mártires por isto, e então o estágio dos reformadores. E agora, o tempo da chamada. Eu acho que se os crentes lessem a mensagem e crescem, era fácil.
mas eles leem a mensagem, passa por cima. Eles leem a mensagem como lê jornal. E você, quando lê um jornal, ainda sabe contar notícia. Mas o crente da mensagem lê a mensagem pior do que ler jornal, porque depois não sabe contar aquilo. Falsifica aquilo. Mas é que está tão fácil. E agora? O tempo da chamada. E agora quando? É agora. Agora, quando ele estava na terra. Agora, em 1964. E agora? O tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodiceia. De acordo com Apocalipse 10. Gente, quando Apocalipse 10 manifesta, termina a era de Laodiceia. É isso, de acordo com Apocalipse 10. O mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Quando é que nós conhecemos o mistério que estava escondido nos 7 selos? O mistério de toda a Bíblia. Quando conhecemos? Nós conhecemos quando Apocalipse 10 manifestou. Terminou a era de Laodiceia, aí veio Apocalipse 10, o 7º anjo. O mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva, não pela igreja. Porque tem a noiva e tem a igreja. A noiva conhece o mistério quando Apocalipse 10 se manifesta, que foi Deus do profeta. Nós conhecemos o mistério. 260. Deixa eu ler mais para frente. Hoje tem se cumprido essa escritura. Parágrafo 82. A igreja pentecostal está na condição de Laodiceia. Agora eu te pergunto, você é pentecostal? Se você for pentecostal, você é Laodiceia. É um laodiceano. O povo que está querendo ser pentecostal dentro da mensagem, pular, gritar, aquele avivamento, não sei se eu vou chegar aqui e ler, um avivamento falso que tem. Isso é terrível. Escuta, a igreja pentecostal está na condição de Laodiceia. É aqui mesmo. Todavia saltam e gritam. Aí você vai para o primeiro selo, irmão Brand diz, eles pulam e gritam e não recebem nada. Aí eles pensam que porque pulou e gritou, eles receberam. Não, pulam e gritam e não recebem nada. Não recebe nada o quê? Não recebe a revelação. Não é convertido. Só pula e grita, mas não recebe as revelações contidas nos 7 selos. Mas você não pode dizer que eles não pulam. Eles pulam, eles gritam. Eles vão à igreja mais do que nós. Muito mais do que nós. Eles são convencidos pelos seus falsos pregadores a dar suas casas, seus carros para eles. E o povo nem percebe que é um monte de Judas que está fazendo isso. E eles dão. É o trabalho deles. Escuta, eu vou repetir. A igreja pentecostal está na condição de Laodiceia. Todavia saltam e gritam, etc. Enquanto toca a música. Tem crente que gosta da música. Tem uns que a hora que termina a primeira parte, eles saem até da igreja. Se vocês notarem isso, tem gente, quando termina a primeira parte, já não interessa mais nada para eles. Eles saem da igreja. Já fica de olho em outras coisas. Mas na primeira parte eles estão aí. Eles gostam de louvor. Eles gostam de cantar. E não é a noiva não. Você quer ver? Fala, como pode? O irmão Brando diz, quando eu chegar no céu, eu quero ficar lá onde cantam. E agora, enquanto tocam a música, eles saltam, gritam. Mas quando cessa a música, escuta, entre aspas, esta loucura de música que tocam e chamam música cristã. Eles dizem que isso é música cristã. Não tem nada de cristianismo na música. Eles têm a letra. E tem hora que nem a letra presta. E eles acham que estão com tudo. Aí o William Brand diz, quando isso se detém, quando acaba a primeira parte, quando acaba a música, quando acaba os hinos, quantos músicos que quando termina a parte deles, agora já acabou. Graças a Deus, agora eu posso ficar em paz, né?
vou ficar sossegado. É hora de você ouvir a palavra. Maior do que a música, acima da música. Aqui está. E eles primam muito pela música, porque a música cativa o povo, traz o povo para a igreja. Vamos lá, vamos cantar alegre. Vamos lá, vamos ouvir a palavra. E a coisa muda. Não, eu pensei que ia cantar. É que nem hoje assim, que não tem um dirigente cântico na igreja. Já pensou bem? E nós temos 3. Está precisando ter uma meia dúzia para ver se sai um na hora certa. Amém. Eles não estão aqui, né? Talvez por alguma necessidade não puderam vir. Mas se fosse um verdadeiro louvor a Deus, não haveria suficiente poder em todo mundo para detê-lo. Se fosse um verdadeiro. Mas não é um verdadeiro louvor que eles têm. Essa música que chacoalha o corpo, que mexe com o corpo. Você vai nas igrejas da mensagem hoje, está todo mundo. É coisa boa. Mexer com o corpo, porque ele não mexe mesmo, porque está muito parado. Mexer com o corpo. E a mulherada, e tem hora da oração, a mulherada cai. E diz que é poder de Deus. Toda a vida. Poder de Deus foi no tempo dos metodistas. Quando eles caíram, era o poder de Deus. Hoje é demônio. O que eles estão fazendo, a vida que estão vivendo, os hinos que estão cantando, a roupa que estão vestindo. E faz uma oração e eles caem. E o povo diz assim, cheio de poder. E principalmente se o pregador ficou de pé e dá uma tirada no paletó, cai todo mundo. Ai, que bênção. Que igreja boa esta igreja. O vento do paletó, o poder de Deus. Que poder de Deus, filho. Poder de Deus é a palavra. Poder de Deus é a revelação contida nos 7 selos. Isso que é poder de Deus, o resto é emoção, sensacionalismo. Vamos mais um pouquinho? Quando a bênção verdadeiramente vem de Deus, não se necessita de música para animá-la. Ah, William Branham, é muito difícil isso. Quando a bênção verdadeiramente vem de Deus, aí os músicos, então não precisa de mim. Se você crê assim, não precisa de você. São as pessoas complicadas. Elas só têm que perceber. Ninguém tem que cantar porque o pastor falou bem deles. Ninguém tem que tocar porque o pastor os lambeu. Ninguém tem que cantar ou tocar porque o pastor deu uma posição para eles. Eles não cantam para o pastor, eles cantam para Deus. Quando a bênção verdadeiramente vem de Deus, quando a revelação verdadeiramente vem de Deus, não se necessita de música para animá-la, mas se necessita do Espírito de Deus descendo ao indivíduo. É Deus descendo e operando no indivíduo, assim como Deus desceu em Cristo, Cristo desceu em Brana. E eu tenho que dizer, aquele espírito de poder, aquele espírito de revelação, aquele espírito que estava em Brana, que era o Espírito Santo, desce na igreja, desce em cada um de nós. Isso é para mudar nossas ações, nossas atitudes, até a nossa fé. Porque vem converter nossos corações de filhos aos pais. Bom, né, irmãos? 85 hoje tem se cumprido essa escritura. Os judeus, ele diz assim, hoje tem se cumprido esta escritura. Os judeus em sua terra. Você crê nisso? Os judeus em 48 já estavam na sua terra. O Brando está dizendo, hoje tem se cumprido esta escritura. Hoje tem se cumprido esta escritura da era da igreja de Laodiceia. Ele está dizendo, hoje tem se cumprido essa escritura. Acabou, terminou. Quando cumpre, irmãos, termina. Cumpriu. Terminou.
a era de Laodiceia. Hoje tem se cumprido esta escritura. Mateus 24 tem sido cumprido. O mundo inteiro está em corrupção, nação está contra nação, há terremotos em todas as partes, grandes torvelinhos descendo e sacudindo as nações, há grandes desastres por todos os lados. Hoje tem se cumprido esta escritura. Aleluia. Agora, quando termina a era de Laodiceia, manifesta uma coisa: o Filho do Homem manifesta ao terminar a era de Laodiceia. O Filho do Homem manifesta. Então o Filho do Homem não vai manifestar. A era de Laodiceia terminou em 1963, quando os selos foram revelados, porque o Cordeiro tinha saído do trono e Apocalipse 10 estava na terra pregando sua mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. Agora, Jesus disse, agora você procura lá. Como é que o irmão Branham soube que Jesus disse isso? Escuta, Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo. Procura um versículo na Bíblia que Jesus disse que ao finalizar-se esta era. Por quê? Você tem que crer na palavra profética. Aquela mensagem de São Lucas 17, 26 a 30 estava cumprindo no seu dia. Por isso, irmão Branham, Jesus disse, é a escritura que estava cumprindo naquele dia, que quando viesse essa manifestação de homem vivendo com homem, e casamento e divórcio, e toda essa podridão na terra, era para nós sabermos que o Filho do Homem também estava manifestado na terra. E aqui está. Agora Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja da qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. Será que tem alguém esperando ainda uma manifestação do Filho do Homem? Para vir um povo como os de Sodoma e como nos dias de Noé? Não, não precisa. Foi no tempo do irmão Branham. Foi naquele tempo que Deus desceu do céu. Foi naquele tempo que Jesus saiu do trono do Pai e desceu no seu trono branco. Mas ele saiu do trono do Pai. Acabou a intercessão. O tempo acabou. Isso é o tempo da intercessão. Apocalipse 10, 6. Para me encerrar, tem muita revelação. Hoje é só para uma noite. Os selos seriam revelados após a entrada do último eleito. Está aqui o quarto selo, 97. Acho que é 60 na outra tradução. Aí ele começa a falar, ele diz assim, como o doutor Liveio, eu creio que continua na reunião, em algum lugar. Eu não vejo por dias, creio que não tenho visto. Um irmão diz, ele está aqui, editor, ele está aqui. Bem, outro dia, ele, irmão Liveio, enviou este folheto sobre o que Irineu disse. E o irmão Branham apoiando o livreto, e que Irineu falou. O que Irineu disse? Bem, eu tomei Irineu por longo tempo por ser o anjo da era que ele foi. Mas ele disse, quando aquele último membro do corpo tiver entrado, nesta última era, a coisa seria revelada naquele tempo. Quando o último eleito entrasse, a coisa seria revelada. Então o último eleito entrar para ser revelado, não é hoje. Não é mais para frente. O último eleito que entrou para revelar as coisas, quando ele entrasse, a coisa seria revelada naquele tempo. O último eleito, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, não era o último. Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, é a última. Você vê, você não pode parar, Tiatira é o último, Sardes é o último, não, a última é Laodiceia. Você não pode parar, Lutero foi o último, Pentecostes foi o último, não. O último eleito é o último mensageiro das eras. Deus trata com um homem nas eras para chamar o povo daquela era. Tratou com Paulo para chamar o povo daquele tempo, tratou com Irineu para chamar o povo daquele tempo, tratou com Lutero para chamar o povo do seu tempo, tratou com Wesley para chamar do seu tempo, e assim por diante. Quando chegar na última era, então o último eleito, o último membro do corpo entrou. Aí eu fico preocupado. Gente, o último eleito, o último membro do corpo foi Brana. Você é o membro do corpo de Brana. Oh, aí vem a briga. Eu não sou, eu sou de Cristo. Jesus não é Jesus, Jesus é Brana. E você vai viver enganado o resto da vida. O último eleito entrou. Foi o profeta William Marion Branham, último eleito, último mensageiro, último selo, último trovão. Entrou. Ele diz: a coisa seria revelada naquele tempo. Por que o irmão Branham usou esse pedacinho aqui de Irineu? A coisa seria revelada quando o último entrasse. E ele estava revelando as coisas. Se ele não fosse o último, não poderia estar lendo isso, porque estaria lendo para uma pessoa posterior. Mas ele estava lendo para o seu dia. A coisa seria revelada naquele tempo. E aqui está exatamente correto. Vem, nós estamos no dia. Quando é o dia do último eleito, Branham diz assim: estamos no dia. Nós estamos no dia. Aqui está. Isso daqui são umas revelações contida nos 7 selos. São poucas revelações, mas isso daqui, se a pessoa tiver isso daqui, já vai ser o suficiente. Ela tem fundamento, ela tem meio e ela tem fim. Se você tiver esta mensagem, como Deus deu ao profeta, então o que nós precisamos é aceitar estas coisas, é decidir por estas verdades. Você que ainda não conseguiu, é um crítico, é uma crítica da mensagem do dia, pare um pouquinho, escute. Você vai acidentar a qualquer hora, que você pensa que o sinal está verde, já está vermelho. Porque esse é o tempo que você deve perceber. O tempo da luz vermelha, do sinal de sua vinda. O que é essa luz vermelha? Branham dizendo: pare. É o sinal da luz vermelha, não o sinal da luz verde, da sua vinda. Mas ele pregou o sinal da luz vermelha, da sua vinda. O sinal que faz você parar. Atenção. Aquieta. Na verdade, o vermelho é só para parar. Atenção, você teria que ter outro sinal, que é o amarelo. O vermelho é pare. O amarelo, atenção. Que você vai poder ir para frente. Mas pare primeiro. Pare com suas crenças. Pare com suas denominações. Pare com suas interpretações. Pare com aquilo que você viu. Deixa essa coisa quieta. Agora é hora desta mensagem do profeta de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos refletir estas revelações contidas nos 7 selos. Obrigado, Senhor, porque podemos ver. Nada mais fará ver esta coisa diferente, Senhor. Não tem jeito mais. Já vimos, é como engravidar. Engravidamos, acabou. Não entra mais nenhuma semente, Senhor. Tem muitos crentes, Pai, que escutam a sua mensagem, mas tomando anticoncepcional. Eles escutam a mensagem,
mas tomando uma outra mensagem que empurra aquilo para fora, que mata o efeito daqueles genes. Mas nós não, Senhor. Nós ouvimos a tua palavra, que é semente, e o nosso ventre concebeu, e estamos grávidos com a mensagem do 7º anjo, com todas estas revelações contidas nos 7 selos. Por isso não podemos produzir outra coisa senão filhos dos selos, filhos dos trovões, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Já não há mais tempo, o tempo terminou, pois Cristo já desceu com o livrinho aberto e tudo nos mostrou. Revelou os 7 selos, os 7 trovões soou, nos mostrou seu novo nome e numa carne humana se manifestou. Hoje é Deus conosco, em nosso meio está, com poder e grande glória. Ele é rei e sempre reinará. Hoje é Deus conosco, no nosso meio está, com poder e grande glória. Ele é rei e sempre reinará. Hoje é Deus conosco, em nosso meio está, com poder e grande glória. Ele é rei e sempre reinará. Hoje é Deus conosco, em nosso meio está, com poder e grande glória. Ele é rei e sempre reinará.